Crianças, tudo bem com vocês? Hoje nós estamos aqui para aprender um instrumento musical muito importante chamado cabolete. Ele é um instrumento importante, primeiro, porque a gente não sabe a origem dele. Nós não sabemos se foram os índios que inventaram e ensinaram para os negros, ou se os negros trouxeram e ensinaram para os índios. Mas o importante é que os dois ficaram amigos e um passou a ideia para o outro, né? E é isso que a gente tenta trabalhar hoje em dia, né? Que todos temos que ser amigos e ensinar aquilo que a gente tem de melhor para o nosso amigo, não é verdade? Então, o cabolete era um instrumento muito utilizado quando os índios saíam na selva para desbravar a selva, conhecer o que eles não conheciam ainda, as partes fechadas da selva. Então eles não sabiam que animais que tinha lá, né? E outra coisa, para eles não se perderem um dos outros, né? Então saía aquele monte de índio e para que eles não se perdessem, eles tocavam cabolete. E aí um índio sabia onde o outro estava. E com aquele barulho de muitos caboletes tocando junto, os animais se espantavam e fugiam de lá, né? É muito interessante a história do cabolete, tá? Hoje nós vamos aprender. Este cabolete, ó, como vocês estão vendo, ele é um cabolete plano. Mas nós também temos o cabolete, ó, que ele é feito como uma caixa acústica, né? Que é muito interessante. No tempo dos índios, no tempo das desbravações do país, era feito com... Olha, vou contar uma coisa muito interessante. Sabe com que era feito os tambores, os caboletes? Eram feitos com pele de animal. Sabe por quê? Porque os índios caçavam, né? Então eles pegavam a pele do animal, muitas vezes usavam como roupagem, como roupa, porque não havia lojas, né? Eles tinham que se esquentar. E aí o que sobrava da pele, eles curtiam, deixavam ela bem esticadinha no sol, e aquilo acabava virando um instrumento indígena. Então viraram bongos, viraram tambores, viraram atabaques e viraram também caboletes, tá? Hoje, como nós temos tudo industrializado, nós temos cartolina, nós temos cola, nós temos papelão, nós temos canetinha, né? Então nós podemos construir o cabolete com materiais que a gente tem em casa, tá ok? Então nós vamos iniciar. Bom, para princípio, para a gente construir o cabolete, nós temos que ter uma série de materiais. Então são coisas super simples. A primeira coisa, olha, é um papelão. Esse papelão aqui, ó, que eu inclusive depois eu já recortei, vocês vão ver mais pra frente, é uma caixa de sapato que eu cortei a tampa e cortei o fundo e fiz vários círculos para poder fazer vários caboletes. Para pegar a medida desse círculo, então, ó, eu vou precisar de uma coisa redonda ou quadrada. Pode ser um cabolete quadrado também, que nem a gente fez na caixinha, né? Aqui no caso, ó, eu usei um potinho de doce, que é só para tirar a medida. Então, para passar em volta do potinho de doce, um lápis. E para recortar, uma tesoura. E para fazer as cordinhas do cabolete, eu posso usar, ó, barbante, né? Aquele barbante comum que a gente tem em casa. Eu posso usar fita, posso usar o que eu quiser, tá? Para colocar na pontinha aquelas bolinhas, ó, esse, por exemplo, eu usei botão de camisa, né? Camisa que eu não uso mais, botões que estavam guardados lá na caixa da mamãe, então eu usei botão de camisa. Esse outro, por exemplo, eu usei peças de colar que estão velhos, que arrebentaram, né? Então, eu usei
Esse outro aqui quadrado, olha que interessante, eu usei tampinhas de garrafa, olha lá, ó. Tampinhas de garrafa. Então, são materiais muito simples de achar, tá? E tem um outro cabulete que depois eu quero mostrar para vocês, que é muito interessante, tá? E também, o que nós vamos precisar? Uma régua, tá? E quem quiser, mas não é necessário, ó, um grampeador. Porque, por exemplo, esse cabulete aqui, eu não colei. Eu fiz de propósito com grampeador, ó, só para mostrar que eu posso grampear no caso de não ter cola em casa. Então, eu posso grampear a volta inteira, tá ok? Então, divirtam-se, vai ser muito interessante. E vocês podem brincar de várias coisas, inclusive brincar de cabra cega com cabulete. Você fecha o olho do amigo, ou fecha o olho do papai, ou da mamãe, ou do irmãozinho, e aí ele tem que seguir aonde está o som do seu cabulete. Você fica no quintal ou na sala, num lugar bem longe, tocando. E ele só com o ouvido, ele vai ter que chegar perto do seu cabulete. Ou então, acompanhar musiquinhas, por exemplo. Fui morar numa casinha enfestada de cupim, pim, pim. Saiu de lá, uma lagartixa, olhou pra mim e fez assim. Né? Interessante, é só usar a imaginação, gente, tá? Então, agora nós vamos para o passo a passo de como nós fazemos o cabulete. Um abraço e vamos continuar assistindo. Bom, pessoal, para começar o nosso cabulete, nós vamos precisar de uma cartolina. Tá? Um pedaço de cartolina. Nesse caso, ó, eu peguei o fundo de uma caixa de sapato. Então, ó, vamos precisar também de um suporte redondo para fazer a forma. Pode ser quadrado, redondo, do jeito que vocês acharem melhor. Então, olha, eu peguei e risquei em volta da cartolina, né? O meu suporte, que até inclusive já está riscado, porque eu tentei gravar a primeira vez, mas não ficou muito bom. Então, ele já está riscado. E eu comecei também até a recortar, ó, né? Então, vocês vão recortar esse redondo aqui da cartolina, ó, 2 círculos, tá? Aí, ó, pra não demorar muito, porque eu vou ensinar 2 tipos de cabulete, eu já tenho aqui eles recortados, ó. Vou colocar uma folha embaixo para ficar mais fácil a visualização, ó. Então, eu já tenho os 2 círculos recortados. Aí, eu escolho um lado, tá? No caso, eu posso escolher ou esse lado, ou o lado mais rústico, se eu quiser também fazer uma coisa diferente, né? Então, ó, virei e eu vou passar cola, mas eu vou passar cola e deixar um pedacinho sem colar, tá? Então, vou passar tudo em volta dele, do círculo, mas, ó, tem um pedacinho ali que tá sem colar, tá? Então, ó, coloca o outro círculo em cima e deixa colar. Aí, vai ter que esperar um pouquinho para colar, tá bom? Bom, aqui eu já tenho colado. E como vocês veem, eu já fiz os 2 furinhos. Então, como que eu fiz esses furinhos? Eu peguei uma régua e mais ou menos, ó, eu vi, né? Qual que era, por exemplo, 10 centímetros e 10 centímetros, né? O diâmetro. Então, eu contei mais ou menos 5, olha lá, né? E fiz meio a olho, gente, não precisa ser muito certinho. 2 marquinhas, tá? Peguei uma tesoura. Aqui, ó. Isso é a parte que a mamãe e o papai tem que ajudar, porque, ó, e fiz com a tesoura 2 buraquinhos. Um de cada lado. Bom, nesses buraquinhos é onde nós vamos colocar, ó,
as nossas bolinhas que vão bater, tá? Então, ó, aqui eu peguei 2 continhas de um colar da minha mãe que ela não usa mais. O tamanho do cordão, aqui no caso é um barbante normal, vocês podem cortar ele até meio grandinho, porque daí depois vocês controlam na hora que for colocar. Então, vai passar pelo buraquinho, ó lá. Passou pelo buraquinho. O outro também passou pelo buraquinho. Se tiver difícil, pede ajuda pro papai e pra mamãe. Ajuda com um lápis, a pontinha do lápis, ó. Tá? Ó lá, saiu aqui atrás. E aí, ó, mesmo que tiver um pouquinho grande, não faz mal. Ó, pessoal, uma coisa importante. Lembra aquela parte que a gente deixou aqui embaixo, ó? Que a gente deixou sem colar? Ela tem que ficar aqui, ó, na parte de baixo. Bem no meinho, ó lá, ó. Então, quando for medir, não esquecer dessa parte de baixo, tá bom? Ela tem que ficar bem aqui no meinho, que é onde depois a gente vai colar o pauzinho para fazer o cabulete, tá ok? Então, ó, ele tem que bater mais ou menos do meio para mais um pouquinho, tá? Então, mede aqui, ó, do meio para mais e faz um nozinho aqui atrás. O outro também, do meio para mais ou menos na altura, ó. Que o outro tiver, né? Vai ficar bem bonitinho, ó. Aí vocês vão ajeitando como vocês acham melhor. Ó. E faz um nozinho aqui atrás. Isso, depois que ele estiver bem firme, ó, que você vê que ele não vai sair, ó, olha só como ficou, né? Ó, tá bem firme. Então, a gente vai cortar o excesso do barbante. Pega a tesourinha, corta o excesso do barbante. Muito bem. Agora, aquela parte aberta aqui embaixo, ó, ó lá. Ele ficou assim, ó. Tá vendo aquela parte aberta aqui embaixo? Então, ela ficou bem aqui no meio, ó. Bem aqui no meinho. E eu vou colocar o palito que eu quiser. No meu caso, eu tô colocando, ó, um palitinho daqueles de comida japonesa, sabe o hashi? Então, eu tinha um aqui em casa, eu tô colocando, mas pode ser, ó. Pode ser um palito de churrasco. Eu falo para os papais cortarem a ponta, né? Pra ficar menos perigoso. Ou então, se vocês quiserem, juntar 2, 3 palitos de churrasco para ficar um pouco mais grossinho, né? Como o hashi é um pouquinho mais grossinho, então eu vou colocar só um. Ou então, vocês podem colocar até um canudinho, tá? Se tiver aqueles canudinhos de festa, também pode ser. Então, vamos lá. Pega a cola, passa aqui, ó, no hashi, ou no outro qualquer palitinho que vocês tiverem, e vamos colocar aqui, ó, na abertura, tá? Então, ó, coloca até lá no fundo. Veja, ó, centraliza direitinho, tá? E se quiser, ó, passa mais um pouquinho de cola aqui. Nessa hora, a gente vai ter também que ter um pouquinho de paciência e esperar secar. Mas a gente já consegue enxergar aqui, né, o nosso cabulete, ó lá. Olha que bacana, né? Daí vocês podem enfeitar com o que vocês quiserem. Esse daqui, ó, tá branquinho. Esse daqui que a Ana Cláudia fez antes, ó, esse daqui eu fiz com a mesma cartolina desse daqui, só que ao contrário.
Era a tampa da caixa de sapato, então ela era azul. E eu queria enfeitar. Eu não usei cola, eu usei aqui, ó, grampeador. Então eu peguei os grampeadores, o grampeador, e grampeei toda a lateral, ó. E aí depois eu desenhei, ó, enfeitei como eu quis. E aqui na ponta eu coloquei botão de camisa normal, ó. Então, se vocês perceberem, dependendo do material que vocês fizerem, ó, o som sai diferente. Esse aqui não tá mexendo muito bem, porque ele ainda tá secando. Quando ele estiver bem sequinho, que ele não correr, aí ele vai mexer que nem esse, tá? Então, ó, agora eu vou ensinar a fazer um quadradinho, tá ok? Bom, para o quadrado, eu peguei uma caixinha qualquer que eu tinha em casa, e como era uma caixinha de um produto qualquer, eu peguei e coloquei, ó, encapei ela com papel verde, tá? É a mesma coisa que o outro, só que eu deixei, ó, a tampa aberta, porque eu preciso furar de dentro para fora, ou de fora para dentro, tanto faz. Para saber direitinho aonde que eu vou fazer o furo, tanto embaixo quanto nas laterais, ó, deixa sempre a tampinha para cima, ó, porque depois a gente vai passar cola e vai fechar. Eu vou pegar uma régua e vou fazer um X bem fraquinho para não aparecer, ó. Tá vendo? Um X, vou fazer um pouco mais forte para vocês conseguirem enxergar. Mas aí em casa vocês fazem fraquinho, tá bom? O meio desse X, ó, é onde eu vou fazer o meu furinho, tá? Pula um lado, no outro lado vou fazer a mesma coisa. Então, ó, faço um X, outro X, e vai dar o meu meio aqui, ó. Então, olha, prestem bem atenção, eu fiz de um lado, do outro lado a tampa está em cima, né? Na frente e atrás eu não fiz. Agora eu vou virar de cabeça para baixo e vou fazer a mesma coisa aqui, ó. Um X e outro X. Gente, sempre com a ajuda de mamãe e papai, tá? Para saber aonde que fica o meio aqui, ó. Aqui vai ser onde nós vamos colocar a base para poder mexer o nosso instrumento, tá ok? Então tá. Bom, agora ó, que eu fiz o X do lado, eu vou fazer o buraquinho. Então, com muito cuidado, com a ajuda de mamãe e do papai, nós vamos novamente pegar a tesoura e fazer o buraquinho aqui, ó, na caixa. De um lado. E do outro. Bom, para esse cabulete, ó, eu vou utilizar, vou colocar de novo a base aqui só para enxergar melhor. Eu vou utilizar uma fita para ficar diferente e tampinhas de garrafa, olha só. Então, olha, tem que dar, como ele é quadrado, né? Então, tem que dar mais ou menos 2 voltas, tá? Pegar 2 laterais pra gente poder recortar, porque ele tem que dar a volta pra bater, tá ok? Então, ó, 2 laterais. Deu 2 laterais, eu meço aqui, posso até colocar um pouquinho mais, porque é aquilo que eu falei, né? Depois a gente controla lá dentro e recorta. Recortei, ó, 2 pedaços de fita, né? Vou passar por dentro da minha tampinha, dou o meu nozinho. Não precisa dar nó do outro lado não, viu, gente, da tampinha, tá? Ela não escapa não, porque conforme ela vai virando, ela vai pegando força, então ela não vai correr pro outro lado. A mesma coisa nessa daqui, ó.
Gente, desculpa pro Ana Cláudia, mas é que eu não sou boa de vídeo, né? A gente é bom como professora, assim, de ensinar. Mas na hora de gravar é bem difícil. Então, ó, você precisa de ajuda do lápis, a mesma coisa da outra, né? Para poder passar aqui no buraquinho, ó. Ao contrário, vamos tentar. Vamos. Deixa eu abrir um pouquinho mais aqui. Ó, sempre com a ajuda da mamãe e do papai, porque essa parte de abrir tampinha, essa parte de recorte, é uma parte que usa tesoura e a gente está começando a aprender, né? Então, tem que pedir ajuda da mamãe e do papai, tá? Ó lá, tô conseguindo passar. Oba! Consegui! Consegui? Ainda não, mas eu vou conseguir. Vamos lá, gente. Torce aí, Pepro. Consegue. Consegue. Oba, consegui. Ó lá. Então, vou fazer o nozinho aqui desse lado, ó. Muito bem. Ó lá. Ó lá, ficou um pouquinho de sujeira aqui. Mas esse papel é só pra gente conseguir visualizar. Então, ó. De novo, eu tenho as duas tampinhas aqui. A mesma coisa, ó, eu vou fazer aqui. Então, eu vou abrir um pouquinho mais o buraquinho aqui dos lados, nas laterais, né? Depois a gente arruma, a gente vai enfeitar, né? E para passar a cordinha aqui. Então, olha, veja só, eu passei aqui, mas ela tem que bater aqui. Então, ela tem que estar, ó, a gente tem que medir da onde nós passamos até aqui, mais ou menos, e fazer nozinho aqui dentro, né? Fez o nozinho de um lado, ó. Vamos pro nozinho do outro. Olha lá, a mesma coisa. Começa, ó, tá? E vamos fazer o nozinho aqui dentro. Aqui no caso nem vai precisar cortar, porque a gente vai fechar a caixinha, né? Então nem vai precisar cortar muito a caixinha, não. Bom, depois que a gente fez, ó, os nozinhos e fechamos lá dentro e colocamos lá dentro, nós podemos pegar a caixinha e fechar. Por enquanto não cola, porque se precisar, né, a gente arruma ela de alguma forma, tá ok? Agora é a parte aqui de baixo. Essa parte aqui de baixo, ó, a Pro tava andando lá na rua e encontrou um pedacinho de árvore mesmo, ó. Um galho de árvore, então eu resolvi usar para ficar bem rústico, né? Ficar uma coisa bem bacana. Então, olha, como o cabuletê é grande, quanto maior for o cabuletê, melhor é a base para a gente poder mexer com ele, né? Para poder fazer o movimento do cabuletê funcionar, tá? Então, eu lavei muito bem, peguei uma lixa, dei uma raspadinha que é para não machucar a mão, né? E agora, como ela é uma base grande, então eu vou fazer um buraquinho meio grande aqui, ó, no fundo da caixa, né? Pra colocar o pauzinho, ó. Isso. A mesma coisa, ó, que eu fiz nos outros. Passo cola. Bastante cola. Se quiser, pode até colocar um durex, uma coisa assim para prender. E nesse ponto, a gente tem que esperar secar para ficar bem legal, tá? Então, ó, eu vou esperar secar um pouquinho, né? Para que ele prenda na caixa, tá? E aqui fica pronto o nosso cabuletê. Enquanto ele seca, enquanto ele tá secando ali, ó, né? Posso até colocar aqui, ó, o meu copinho aqui, eu posso enfeitar ele com o que eu quiser, ó. Eu cortei uns papéis coloridos e eu posso enfeitar ele com papel colorido, ó. Né? Todos os meus lados.
O cabulete, o que é interessante é que ele precisa de um tempo de colagem para ficar bem bonito, né? Senão não dá pra gente utilizar direitinho. Olha lá. Então, ó. Aí, olha, vale toda a imaginação do mundo. Vocês perceberam, né? Que ó, a Ana Cláudia fez com desenhos com canetinhas. E o outro, eu tô fazendo com colagens de papel. Então, cada um usa a sua imaginação. Enquanto isso, nós vamos deixar aqui colando um pouquinho. Tem que ter um pouquinho de paciência, tá, gente? Ó, vamos deixar aqui colando. Tirar as bolinhas daqui. Isso. Até que ele seque um pouquinho, tá ok? Bom, agora que nós já temos nossos todos os cabuletes feitos, colados, tem que ter um pouquinho de paciência, porque tem que colar, né, os cabuletes. Então, eu vou apresentar para vocês, ó, todos os que a gente fizeram. Esse foi o que já estava feito. Então, ó, lembre-se, coloquei aqui botão de camisa, um lápis, aqui a cartolina cortada. Esse eu não colei, eu grampeei, ó. E olha que som interessante, né? Esse outro aqui, ó, eu já colei, passei cola, coloquei aqui, ó, as pecinhas do colar da minha mamãe, coloquei um palitinho de comida japonesa e enfeitei, ó, do jeito que eu quis com canetinha, ó. Olha como que o som fica bem diferente, ó. Esse daqui que eu achei bem interessante, gente, sabe o que eu peguei aqui? Eu peguei um tronquinho de árvore, eu acho que eu já falei quando eu tava montando, né, o cabulete pra vocês. Eu achei lá na rua um tronquinho de árvore, aí eu peguei, lavei bem, esfreguei bem, passei uma lixa pra não machucar a mão da criança, tá? E ó, ele ficou muito legal. Esse daqui é o tridimensional. Mais ou menos como é o cabulete mesmo, que ele é um pouquinho tridimensional, né? Ele é uma caixa acústica, na realidade, ó. E esse daqui foi porque eu adoro ficar pesquisando coisas. Então, eu peguei um potinho daqueles que a mamãe compra qualquer coisa no supermercado, né? E coloquei uma canetinha daquelas já usadas, que não tem mais serventia. Fiz 2 buraquinhos, olha, eu nem colei nem nada, só colei um pouco a canetinha aqui dentro para não ter problema dela correr, né? E coloquei também, ó, 2 pecinhas de ferro aqui na ponta também, que eram enfeites de Natal que eu achei aqui em casa. Eu fiz esses vários cabuletes para vocês perceberem a diferença de som de cada um. Então, ó, quando a gente bate no plástico, o som é diferente de quando a gente bate no cabulete plano, ó. Ou quando a gente bate no cabulete que é menorzinho. Ou quando a gente bate no cabulete que é tridimensional. Mas todos eles são muito legais. Então agora, gente, é só usar a imaginação e criar o seu cabulete, tá ok? Um grande beijo e muita, muita, muita saudade de vocês, tá? Estou aqui aguardando a nossa volta, né? E com um coração bem apertadinho de saudade. Um beijo e até a próxima!